Olá, estamos dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Filosofia. E hoje nós abordaremos o assunto sobre os filósofos pré-socráticos. Estudaremos Parmênides, Demócrito e Pitágoras. Falaremos sobre Sócrates, que inaugura o período antropológico, quando a filosofia passa a investigar as questões humanas, isto é, a ética e a política. E por último também nós falaremos de Platão, que fundou a Academia de Atenas, que é considerada a primeira escola de nível superior. Falaremos sobre Parmênides, que nasceu em 540 e faleceu em 470 a.C. Parmênides era o principal representante da escola eleática, que está relacionada à cidade natal de Eleia, uma antiga cidade da Magna Grécia, hoje na província de Salerno, sul da Itália. Parmênides estabelece um momento decisivo na filosofia grega. Ele era influenciado fortemente por Pitágoras, que empregava o raciocínio dedutivo, tentando revelar a natureza física do mundo. Ele tinha uma visão oposta a de Heráclito, que acreditava que o mundo está sempre em constante mudança, num fluxo contínuo. Todos lembram, né, daquela frase de que ninguém atravessa o mesmo rio por duas oportunidades, né? O rio não é mais o mesmo. E ele afirmava que o fogo era o elemento transformador. Então, Parmênides, para ele, a premissa de que se algo existe, é. E se esse algo não pode também não existir, então não é. O que seria uma contradição lógica. Conclui-se então que seria impossível que existisse um estado de nada, ou seja, um vazio. Assim, algo não poderia vir do nada. Deveria sempre ter existido de alguma forma. Parmênides foi o primeiro filósofo a desenvolver o método científico e a distinguir os dois principais caminhos da filosofia, o pensamento e a percepção. O que Parmênides tentava nos ensinar é que a forma como nós percebemos o mundo é expressa pelos nossos sentidos. Por isso nós não devemos confiar. Por exemplo, eu afirmo que essa parede é branca, mas se eu chegar bem próximo, eu vou perceber que ela na verdade não é branca. A cor dela é gelo, então eu estou sendo enganado pelos meus sentidos ao afirmar que a parede é branca. Ele era considerado o pai da metafísica. Não tinha um elemento como referência para a origem das coisas. O seu elemento era a própria realidade. Para Parmênides, o movimento era uma ilusão, porque tudo está estático, segundo ele. Parmênides também falou do amor, da lua, do sol, e descreveu o formato da Terra e da origem dos corpos celestes. Ele foi importante, pois ele fez a transição entre o período antropológico e o período pré-socrático. Falaremos agora sobre Demócrito, outro filósofo importante que viveu de 460 a 371 anos antes de Cristo. Demócrito nasceu na cidade de Abdera, que se localiza na costa norte do Mar Egeu. Ele fez parte da escola pluralista, ou seja, aquela escola que não aceitava a tese de que não existe um único princípio criador do universo, mas sim vários. Ele foi o autor da famosa frase "nada existe, exceto átomos e espaço vazio". Demócrito afirmava que o universo ele era formado de uma substância única e fundamental. Ele acreditava que tudo era composto de partículas minúsculas, que eram indivisíveis e imutáveis,
Essas partículas ele denominou de átomos, que em grego significa aquilo que não pode ser cortado. Isso foi mais ou menos uma espécie de primeira teoria atômica, denominada atomismo. O Demócrito, então, representava a primeira visão mecanicista do universo, ou seja, para ele, né, era importante o desenvolvimento das ciências físicas, que são utilizadas até hoje pelas teorias atômicas. São estudadas até hoje na NASA, por exemplo. Essas teorias, então, revolucionaram o século XX. Apesar de ser contemporâneo de Sócrates, o Demócrito era considerado um pré-socrático, porque ele ainda estudava a natureza, né, a origem das coisas através da natureza. Aristóteles, inclusive, é que delegou a ele essa importância, porque ele estudava o arqué, né, o princípio das coisas. Ou seja, o vazio, para ele, o vazio, o átomo, o princípio de tudo era o átomo, né? E as partículas invisíveis, mas que ao se agrupar formavam o todo, uma forma perfeita ou não. A teoria dele, ele chegou a essa conclusão da seguinte forma: ele estudou uma réstia de luz que entrava num quarto escuro, e nessa réstia de luz ele percebia o pó, né, que estava pairando no ar. E ele tentava pegar aquelas partículas e não conseguia. Então, essa foi uma das fontes de pesquisa de Demócrito, né, a partícula do pó na réstia de luz que ele tentava pegar. Falaremos agora de Pitágoras, que também viveu de 570 a 495 a.C. Pitágoras, então, nasceu na cidade de Samos, na Grécia, e ele conceitou a palavra filosofia, para se distanciar, assim, dos conceitos mitológicos. Para ele, Pitágoras, tudo vem dos números. Ele era um matemático, tanto é que ele criou o Teorema de Pitágoras, famoso. Aplicava a lógica matemática em tudo que existe. Para ele, a música também é matemática, né? Ele acreditava na transmigração da alma e na sua imortalidade. Pitágoras, então, foi o primeiro espiritualista, vamos dizer assim, né? Ele acreditava que para a alma evoluir e transmigrar, tinha que estar purificada pelo conhecimento. Porque a matéria morre, mas não o conhecimento. Ele viajava pelo mundo buscando a verdade da natureza. Ele era um religioso e supersticioso. Desenvolveu rituais religiosos. Juntamente com seus discípulos, ele adotou regras restritas de comportamentos denominados pitagóricos. Então Pitágoras fundou a escola pitagórica, onde com outros filósofos procurava explicações racionais para os fenômenos naturais. Ele desenvolveu o que nós chamamos de pensamento científico objetivo. Ele fez descobertas na geometria, na matemática, e eu acredito que a sua mais importante descoberta foi as razões e proporções. Quem não lembra, né, essa disciplina do curso de matemática. Importantes estudos também sobre notas musicais. Uma vez ele caminhando na vila, ele ouviu vários ferreiros batendo em suas bigornas e percebeu que cada um emitia uma nota musical diferente. Foi aí que ele começou a desenvolver esses estudos. Para Pitágoras, então, a estrutura do universo poderia ser explicada em termos matemáticos, onde tudo pode ser dado em formas geométricas. Ele, segundo alguns estudiosos, ele estudou as pirâmides quando ele esteve no Egito, e ele afirmou que a Terra era esférica através de cálculos pitagóricos.
Vejam só, já naquela época se sabia que a Terra era esférica, né? Em que pese alguns filósofos contemporâneos acreditarem que não. Bom, falaremos agora sobre Sócrates e a maiêutica. O Sócrates é um filósofo também que nasceu em 470 e morreu em 399 a.C. Nasceu na cidade de Atenas, Grécia, depois do período cosmológico. Aí então ele trouxe consigo o período antropológico. Né? Por que antropológico? Porque ele passa a estudar o ser humano, onde o filósofo estimula o homem a encontrar dentro de si mesmo a verdade, que seria a jornada do homem em busca do caminho que vai conduzir à prática das virtudes morais. E o Sócrates era filho de um pedreiro e de uma parteira. Considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, ele não deixou nada escrito, mas as suas obras foram relatadas pelos seus discípulos, que cultuavam as suas ideias e pensamentos. Sócrates, então, foi uma figura tão marcante, de tal forma que os que o antecederam foram chamados de pré-socráticos. Ele era um formulador insistente de perguntas aos seus interlocutores. E ao fazê-lo, ele desenvolveu uma nova maneira de pensar, um novo modo de investigação sobre o que nós pensamos, chamado método socrático dialético. Ele perambulava pela cidade e frequentava a Ágora, né, que é o centro, né, da cidade da época, de Atenas, onde ele debatia com os cidadãos e os questionava, né, sobre diversos assuntos, sobre filosofia, sobre ética, sobre moral. Platão, que é um dos seus discípulos, talvez o mais importante, escreveu muito sobre esses encontros e os dividiu em 3 etapas. A primeira é a discussão, onde havia o convite. Sócrates convidava, então, os seus interlocutores a falar sobre a vida, sobre política, sobre a ética. A segunda é a indagação, sobre a opinião que a pessoa tinha a respeito de determinado assunto. A terceira era a ironia, né? Se a opinião que o interlocutor emitia não se embasar, não tinha embasamento, Sócrates começava com as perguntas, mas será que? Então Sócrates questionava, ele buscava algo a mais, né? E aí surgia então a maiêutica, que significa dar à luz a novos conhecimentos. Por que maiêutica? Né? Baseado no fato de que a mãe do Sócrates era uma parteira. Né? Seria dar o significado de parir ideias. Através da ironia, então, Sócrates levava o seu interlocutor a acreditar que ele nada ou muito pouco ele sabia sobre determinados assuntos. E após esgotado todos os argumentos, ele ainda ajudava o adversário, né, o interlocutor, a dar à luz as próprias ideias. Então esse diálogo era entre as opiniões opostas, né? O que fez então, e o que fez surgir e que rendeu ao Sócrates muitos inimigos em Atenas. Né? Ele desagradava os demais intelectuais da cidade, porque todos conheciam o seu conhecimento e respeitavam e admiravam. E isso aí então lhe rendeu muitos inimigos em Atenas. Em função disso, ele foi difamado, né, como um sofista. O que é um sofista? É uma arte. O sofista tem a arte da oratória e do convencimento, mas que objetiva só vencer a discussão e não chegar à verdade. Sócrates, então, ele dizia que nada sabia e a tudo ele questionava. Ele estudava o ser humano partindo do princípio: conhece-te a ti mesmo.